Vamos esperar a pessoa entrar. Já tem gente chegando aí. Tem, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, graça e paz, queridos. Paz do Senhor, Diácono Ailton. Paz do Senhor, irmão Wesley. Tudo bem? Deus abençoe. Nós vamos esperar um pouquinho enquanto os irmãos vão entrando. Queria te pedir para aproveitar esse tempinho e compartilhar essa live com outras pessoas, né? Com sua família, com seus amigos, com seus conhecidos, para que a gente possa usar a internet como canal para abençoar a vida de outras pessoas também. Vai cair. Chegou mais gente. Irmã Marta, paz do Senhor Jesus. Vou compartilhar aqui com a irmã Lenina. O celular não vai ficar quieto aqui. Bom dia, pastor Jefferson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, na bênção. O som tá bom aí? Tá nos ouvindo tranquilo? Glória a Deus. Nós vamos estar orando para poder darmos início. Hoje nós estaremos falando sobre a característica da igreja primitiva. Algumas características que nós pontuamos aqui, dentre outras, mas queremos que o Senhor vai nos dar entendimento sobre o que Ele quer falar conosco e nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus com esses homens de Deus e ser fortalecido para a glória do Senhor. Então nós vamos fazer uma oração. Deixa eu arrumar aqui, gente. Desculpa. Acho que vai ficar melhor. Pronto. Agora sim. Ao vivo é assim mesmo. Prontinho. Amém? Podemos orar? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças te damos nessa manhã. Te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar da Tua Palavra, pedir auxílio do Teu Espírito Santo que abra a nossa mente, o nosso entendimento, tanto a nós quanto aos nossos irmãos que estão em casa, ó Deus, para que possam aprender do Senhor nesta manhã. Cremos, ó Pai, na Tua Palavra, que é viva, eficaz, Verdade, Pai. digna de toda aceitação. Então, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ajude nesse dia que se chama hoje, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família,
Te agradecemos, ó Pai, por esses dias que o Senhor tem nos concedido, de poder aprender do Senhor nessas manhãs, com essas lives. E no nome de Jesus, continue conosco falando aos nossos corações, nos instruindo na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, lançando por terra toda barreira e impedimento. Deus, tudo que não provém do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Deixa só eu. Então, queridos, foi nos incumbida a missão de falar um pouco sobre a igreja primitiva e também sobre a comunidade cristã Ágape, o nosso ministério. Fazer um paralelo, né, entre a igreja primitiva e a comunidade cristã Ágape. E estudando o livro de Atos, nós percebemos então algumas características, e como o nosso tempo é curto, nós decidimos então separar, pontuar algumas características da igreja primitiva. O pastor Adeilton vai fazer isso, e no final eu entro com vocês novamente falando sobre algumas características também da comunidade cristã Ágape. Então eu quero pedir a você que fique bem atento para que você possa entender aí a nossa linha de raciocínio, para que a gente possa aprender nessa manhã juntos, em nome de Jesus. Aleluias. Então, amados, nós temos observado que cada um dos irmãos estão falando sobre os tópicos, alguns capítulos, né? E nós fizemos um breve resumo sobre alguns capítulos que nós vamos aprender e falar sobre essas características que, na minha opinião, são muito importantes. E os assuntos que observamos e podemos hoje compartilhar com os irmãos sobre a fé, sobre a comunhão, também sobre a perseverança e a ousadia, né? E nós observamos também que no meio de todo esse amparato de obediência, de crença, de fé, de comunhão, de harmonia, também tinha no meio dessa igreja as suas diferenças. Porque os apóstolos, os discípulos, eles eram pessoas como nós, né? E cada um deles também tinha a sua fraqueza, as suas dificuldades. Mas nós cremos também que com o Senhor as dificuldades elas são resolvidas, as tribulações, né? Aquelas questões pessoais, com a ajuda do Senhor a gente supera. Então é isso que nós queremos compartilhar, né? Nesse breve tempo que nós temos. Então a primeira característica que nós observamos aqui, dentre muitas, né? Se a gente for observar o livro de Atos, tem muitas características que a gente pode aprender, mas a primeira delas nós vemos aqui é a igreja primitiva, uma igreja que Jesus colocou na terra, uma igreja evangelizadora. Ou seja, um povo que foi escolhido, além de ser escolhido para morar no céu, também com uma missão na terra, de evangelizar. Então abra sua Bíblia comigo aí no capítulo 1 de Atos. Nós vamos pegar só alguns pontos, né, porque já foi ministrado essas palavras. Mas dentre as características, capítulo 1, versículo 8, olha o que Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa é a primeira característica da igreja primitiva, de receber a virtude do Espírito Santo. E quando eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo de Deus fez lembrar de uma palavra que o pastor Daniel pregou no domingo, a vida do apóstolo Pedro, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. E também a gente pode observar a nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus, antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Então Jesus disse: ficai, mas recebereis virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo deu a característica da igreja primitiva, uma igreja evangelizadora, uma igreja que foi propagar o Evangelho de Cristo. E dentre essa característica de uma igreja evangelizadora, também nós podemos observar no versículo 14 que todos eles perseveravam juntos ali, unidos em oração, né? O verso 14 diz: e todos eles perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos. Então, amados, é importante, né, nesse tópico aqui a gente vê a importância da união e estarmos abertos, com o coração aberto a receber aquilo que Deus tem para nós, né? Através do seu ensinamento, hoje através do seu ensinamento, através da tua palavra, através da voz do Espírito Santo que nós ouvimos. Então, essa é a primeira característica que nós podemos pontuar aqui vários versículos, mas nós não vamos ater aqui aos versículos porque já foram lidos. É só para os irmãos entenderem que Jesus, a promessa que ele fez e cumpriu, e a obediência do povo, né, da igreja primitiva. Então era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que orava, era uma igreja que fazia tudo em comum acordo, não é verdade? Uma igreja que decidia tudo na oração. Então nós vamos observar aqui, né, nós já lemos o capítulo 1, versículo 8 e 14. E vamos ver que lá no capítulo 2, né, ao cumprir-se aquela promessa de Jesus, mas ficai até que recebeis a virtude. Depois dessa virtude, né, no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar na obediência, no mesmo lugar na oração, no mesmo lugar na esperança de receber algo da parte de Deus. Queria mudar a história deles, da vida deles e da nação, não é verdade? Então vamos lá. Então a característica também da perseverança na oração, na perseverança, nas maravilhas que através do Espírito Santo de Deus eles faziam, que eles curavam, né? Você pode observar aí comigo aí no capítulo 3. No capítulo 3 também é uma característica da igreja, né? Também foi falado pelo nosso irmão Adão ontem, quando os discípulos operavam maravilhas, milagres, né, de curas, eles não tinham a glória para eles, não retinham a glória para eles. E a Bíblia nos ensina que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E essa característica dos discípulos, né, através da vida de Pedro, ele nos ensina que todas as coisas, toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. E podemos observar aqui quando no capítulo 3, quando eles subiam para a oração, né, a Bíblia diz que eles estavam indo, eles não estavam voltando. Então, o que eu aprendo aqui, às vezes a gente quer fazer as coisas, quer orar, buscar. Não que isso não seja importante, nós precisamos estar cheios para buscar a Deus e fazer a vontade do Senhor. E eles carregavam com eles algo precioso,
que quando chegava ali para poder depositar diante de Deus era honra, glória, louvor, exaltação, engrandecimento. Então era uma característica de adoração. Nós podemos aprender também. Olha só, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido ali, né, um coxo que era colocado à porta da igreja. E quando esses homens subiam, esse coxo foi pedir esmola para quem? Para Pedro e João. E é interessante isso aqui, queridos, quando ele estende as mãos, Pedro diz: olha para nós. Não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te dou. O que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ousadia, fé e convicção de que Deus estava com eles. Uma característica que nós precisamos aprender é saber que Deus é conosco, independente da circunstância, independente de estar dando errado ou não. Lá no Salmo 91, a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, a característica aqui de convicção, de fé e confiança de que através da nossa palavra, no nome de Jesus, as coisas podem mudar. Então, era uma característica de perseverança em oração, a característica de ter no coração o Senhor, a palavra. A Bíblia não diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio de convicção da palavra de Deus, do ensinamento de Deus, cheio do Espírito Santo, nós vamos ter essa característica de maravilhas, de fazer a obra de Deus com fé, com coragem e com perseverança, né? Porque eles estavam indo orar. E antes de entrar no templo para orar, pela virtude do Espírito Santo, foi curado um coxo de nascença, né? E a glória foi para Deus, porque as pessoas começaram a cercar, né? Adão falou sobre isso ontem. E Pedro ali faz aquele discurso pelo poder do Espírito Santo que estava na vida dele. E que é o mesmo que está hoje conosco, que Jesus nos deu. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vós não vos deixarei órfão. Mandarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Às vezes nós esquecemos das coisas que o Senhor tem nos dito. Às vezes nós esquecemos das promessas de Deus para nossas vidas. Às vezes esquecemos daquilo que Deus quer que nós façamos, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então nós não podemos perder essa característica de orar, de confiar e de ousadia no Espírito Santo do Senhor. Amém? No versículo 16 diz assim, ó: é pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer a este que verdes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então Pedro ainda continua aqui. Então no versículo 16 ele vai dizer para aquela multidão: é pela fé, foi pela fé no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus que deu esse aqui, ó, fortalecer a este, que fortaleceu aquele homem que estava ali. Ele creu no que Pedro falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. No nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E quando foi questionado, aí então ele, né, dentre muitas palavras, ele fechou com essas aqui, ó. Quer dizer, né, nós pontuamos essa aqui: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. É pela fé, queridos, que o mundo precisa ver em nós o agir de Deus. É pela fé na nossa vida. Eu e você precisamos ter essa fé para operar no meio de pessoas. E a glória é para o Senhor. É na fé, é na confiança em Deus.
Então era uma característica também da igreja primitiva, que o apóstolo Pedro, ele cuidou de não dividir a glória com ninguém, de não dividir a glória, não se engrandecer, né? Adão falou muito bem sobre isso ontem. E a quarta característica, a igreja ela supria as necessidades das pessoas, né? Dos irmãos. Uma igreja que ela era unida em Cristo. Está lá no capítulo 4 também, a partir do versículo 32, você pode acompanhar comigo. O que era comum no meio do povo de Deus. Além de ser comum a característica de evangelizar, né? Eles também tinham em comum a característica das maravilhas de cura, né? E confiança em Deus. A característica de louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor também tinha essa característica de cuidar uns dos outros, né? Nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 32, e era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Esse versículo aqui era uma característica da igreja de saber que todas as coisas, né, que eram feitas, que através do Espírito Santo de Deus na vida deles eram operadas, não era deles mesmos, né? Lá na frente a gente vai observar que um certo feiticeiro, né, ele vai pedir Pedro para poder colocar as mãos sobre ele, para dar a ele uma virtude de cura. E Pedro então repreende ele, porque o que Deus fazia através dele não era dele mesmo, era do Senhor, né? Mas aqui está dizendo aqui, ó, que todas as coisas eram comuns entre eles, né? Então vamos aí ao versículo 33. E os apóstolos davam como grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que foram vendido e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha a característica dessa igreja. Eles não tinham nada propriamente seu, né? Oxalá se pudéssemos viver esses dias aqui, né? Dessa igreja primitiva. De termos tudo em comum, né? Mas cremos, Deus tem nos dado graça de também poder ser como essa igreja, no amor, na comunhão, na união, né? E lançar por terra todo sentimento que não é do Senhor na nossa vida e no nosso coração. O capítulo 6 também, nós observamos aqui algumas características do povo de Deus que está dentro dessa comunhão, de comum acordo. A partir do versículo 3 ao 7, eu pontuei aqui algumas coisas. Eles viviam tudo em comum acordo, então todas as decisões elas eram tomadas em oração, todas as práticas, né, elas eram concordadas entre eles. Então no capítulo 6, que vai falar da instituição dos diáconos, mas o versículo 3, olha o que está escrito: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo.
Nós precisamos, para poder entender a obra do Senhor, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, e de sabedoria, dos quais constituamos sobre este importante negócio. Porque o povo estava questionando, né? Que as viúvas estavam sem amparo, sem atenção, elas estavam deixadas. Então, os apóstolos, aí agora eles vai e faz, né? Reúne, oram e tomam a decisão. Vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para poder fazer essa obra, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer aconteceu a toda a multidão. E elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procópios, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que interessante. Eles oraram, então escolheram um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É uma característica, né? Se a gente for observar, também no meio de todas essas maravilhas que a gente está vendo aqui, no meio da perseguição da igreja também, houve um leque, né, digamos assim, de evangelização. Mesmo com as perseguições, a igreja ela crescia. Por quê? O povo, os discípulos, os apóstolos, aquela multidão, né, daqueles 120 que estavam ali, que se multiplicou, foram quase 3.000 almas. Quando eles foram perseguidos e começaram a fugir, cada um para um canto, aqueles que saíam, aonde chegavam, eles anunciavam a palavra. Mas por que eles anunciavam a palavra? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de fé, né? Hoje, trazendo um paralelo para nós hoje, estamos, né, entre aspas, cada um num canto, e será que estamos fazendo isso? Né? Anunciando essa palavra? Será que nós estamos cheios de fé para isso? Cheio do Espírito Santo para poder levar essa palavra a outras pessoas, né? Por causa da situação que estamos enfrentando? Aqui nós observamos uma característica linda, né, dos discípulos da igreja primitiva, quando eles tomavam decisões de oração. Para quem não conseguiu entender o que eu quis dizer aqui no versículo 3, eu vou ler a partir do primeiro, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não era razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então houve uma murmuração, né? Houve uma situação ali. Então eles chamaram e falaram: não, nós não podemos deixar a palavra de Deus. Nós precisamos continuar a pregar o Evangelho, porque eles foram cheios. Jesus disse: mas recebeis a virtude do Espírito Santo. Então eles estavam com essa virtude para pregar o Evangelho. Então eles não podiam parar aqui para poder cuidar de outras coisas, não. Então eles escolheram pessoas e colocaram as mãos sobre elas. Elas foram cheias do Espírito Santo. Então é uma característica que nós precisamos aprender. Buscar a Deus em oração para
que a obra do Senhor ela venha não sofrer danos, né? Não sofrer nenhum dano. A igreja ela orava pelas necessidades, né? Da liderança. A igreja primitiva ela orava. Lembra quando o apóstolo o Pedro foi preso, né? A Bíblia diz que eles se voltaram para o cenáculo e foram orar para que Deus livrasse ele da cadeia. Também é uma característica da igreja primitiva. Orar pela liderança, orar pela vida do seu pastor, né? Nós podemos ver aqui, ó, no capítulo 12, versículo 5. No capítulo 12, versículo 5, Pedro, olha só, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, quando Pedro foi preso, a igreja estava continuamente orando. Não é aquela oração que a gente faz e para. Eu costumo dizer, né, às vezes as pessoas esquecem da oração que fez, esquecem do pedido que colocou diante de Deus, abre mão daquilo que Deus tem. Mas a igreja, ela ficava constante ali em oração a favor de Pedro, né? Que nós podemos chamar ele de pastor da igreja primitiva, né? Então, assim, era uma característica de oração, de perseverança, de confiança, de fé e de ousadia, de coragem. Se a gente for observar, né, ler aqui os pontos, nós olhamos aqui, achamos os pontos principais para a característica da igreja, mas tem muitos outros, né? E um deles eu não anotei, mas eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, né? Quando ele converteu, também trouxe um ruído no meio da igreja, trouxe uma murmuração no meio do povo. E isso acontece no nosso meio, às vezes tem pessoas que chegam nas igrejas, e também na nossa igreja, a gente sabe, a gente observa, a pessoa chega cheia de ideias, tal, daqui a pouco elas param. Mas o apóstolo Paulo, quando ele chegou com conhecimento, com sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, e trouxe ali um certo desconforto no meio do povo, porque ele perseguia a igreja. Mas aqueles que tinham a mente, né, o coração cheio do Espírito Santo, observou que ele era um homem escolhido por Deus e ele também estava no meio, né? Ou seja, ele agora fazia parte desse grupo de uma pessoa que perseverava no Senhor e cria em Deus, cria nas promessas e tinha convicção porque ele teve um encontro com Jesus. Ele aprendeu diretamente com Cristo. Então, é uma característica que nós precisamos observar, né? Precisamos entender, assistir de perto. Quando Deus faz a obra, fez a obra, está feita. Deus fez a obra, né? A Bíblia fala que quando ele entra na vida da pessoa, há mudança de vida. E nós temos que andar em novidade de vida, ou seja, o que é novo para nós hoje? Qual a novidade de Deus para nossas vidas hoje? Todo momento o Senhor está nos ensinando algo. Todos os dias Deus está falando conosco. Então qual a novidade que nós temos do Senhor para poder falar para as pessoas? Nós ainda temos o Espírito Santo. Nós ainda temos a fé e nós ainda cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então as obras que Jesus começou lá no passado não ficou lá. As obras que os discípulos fizeram lá no início da igreja primitiva, quando eles receberam o Espírito Santo, não ficou lá. Adão falou muito bem ontem. Então ela veio sobre nós e nós somos parte disso. Eu sou parte. Eu faço parte dessa igreja que recebeu a virtude do Espírito Santo
que tem fé em Cristo Jesus, e sei de onde vim e sei para onde eu vou. Então nós precisamos ter essa convicção, essa confiança em Deus. Nós precisamos aprender. Buscar com perseverança, buscar com confiança e orarmos uns pelos outros com fé, queridos. Ontem nós estávamos assistindo a live lá na casa do pastor Alexandre. Coisa tremenda, coisa linda que Deus fez ali. Através da vida, né, do casal pastor Raul e Tânia, pastor Alexandre e Márcia. É isso que nós precisamos, é essa característica que nós precisamos cultivar todos os dias. Para cumprir a palavra de Deus, quando Jesus disse assim, olha, levai as cargas uns dos outros, é ajudar, é dar suporte. Suportai-vos uns aos outros é dar suporte, né? Põe seu ombro, seu braço aqui, me abraça aqui, vamos caminhar. É isso que nós precisamos. E eu louvo a Deus, eu falei isso domingo lá na igreja. Deus está trazendo um novo tempo para nós, coisa diferente que a gente nem atentava para isso. Então é nessa convicção, é essa característica que nós precisamos buscar. Não importar qual é o problema do irmão, é abraçar a causa dele e orar por ele. Juntos, em unanimidade, né? Uma só fé, um só Deus, um só Espírito. E aí, amados, nós vamos alcançar lugares altos na presença do Senhor, mas sobre tudo isso, dando honra, glória e louvor ao nome dele, que é dono dessa palavra, é dono da minha vida, é dono da sua vida, que entregou seu filho para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta manhã, se alimentando dessa palavra. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos, né? Espero que eu tenha ajudado, né? Em de alguma forma, né? As atitudes que nós precisamos tomar e pedir ao Senhor que continue nos ajudando, nos dando graça, sabedoria, visão, entendimento e ousadia, né? Eu falei no domingo lá na igreja sobre esse coronavírus, é uma praga que está aí instalada. Eu falei que quando Deus mandava a praga no Egito, Moisés, que Deus avisava para ele que ia mandar, o mesmo Moisés orava para Deus retirar. Então nós precisamos crer nisso, nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos aprender com essa palavra de Deus e orar também para que o Senhor repreenda esse vírus, né, que tem trazido prejuízo para muitos de nós. Deus abençoe os irmãos, né? Agora a Cristina vai falar sobre a característica da comunidade cristã Ágape, né? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, abençoe sua vida e te guarde, viu? Deus te abençoe, paz seja com todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela companhia, no nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, eu vou precisar. A paz do Senhor, eu vou dar continuidade aqui de uma maneira bem sucinta, porque o tempo, né, já está bem avançado. Mas o pastor Adeilton, ele falou aqui sobre algumas características da igreja primitiva. Eu quero pontuar as características que ele falou. Ele disse que ela é uma igreja evangelizadora, é uma igreja que perseverava na oração, era uma igreja que tinha unidade e tinha comunhão uns com os outros, era uma igreja que perseverava, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja ousada, era uma igreja que crescia frente aos sofrimentos, às dificuldades, ela não parava por causa da perseguição. Pelo contrário, a igreja primitiva cresceu através da perseguição. À medida que eles iam sendo perseguidos, eles iam se espalhando, e por esse motivo o evangelho também foi se espalhando, porque eles tinham imprimido no coração deles, eles tinham imprimido na vida deles a verdade transformadora do evangelho.
Eles tinham dentro deles a verdade que Jesus havia dado a eles a salvação que eles tanto ansiavam, que eles tanto buscavam, e por causa disso, por ter isso dentro do seu coração, então, onde quer que eles iam, esse evangelho, essa verdade, essa transformação era ministrada, era pregada na vida das pessoas. E por último, era uma igreja organizada, era uma igreja que ela, por causa de algumas dificuldades que começaram a aparecer pela quantidade de pessoas que chegaram, eles então instituíram os diáconos. Por quê? Porque Pedro e os discípulos, eles precisavam ocupar o tempo deles com a palavra, ministrando a palavra. E aqui eu quero começar a falar um pouquinho sobre a comunidade cristã árabe, começando pelo papel primordial do diaconato na igreja. O diácono, ele tem a função de cuidar da organização do templo, da organização da igreja, de orar pelos irmãos, de auxiliar os irmãos, enquanto os pastores, em contrapartida, cuidam da ministração e da propagação do evangelho. Então, é isso que deve ser percebido por nós, né? Enquanto diáconos, enquanto obreiros na casa do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a comunidade cristã ágape. Eu cheguei para a comunidade no ano de 2012 e ouvi falar por outras pessoas que já congregavam lá sobre uma visão, que era uma visão muito pautada na igreja primitiva, e isso arrebatou meu coração. Essa visão de uma igreja verdadeira, uma igreja segundo o coração de Deus, fez com que eu sentisse no meu coração o desejo de conhecer mais de perto, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre essas características que arrebataram o meu coração e que conquistaram, né? E essa visão que ela é ensinada na nossa igreja, eu costumo dizer que é muito importante que eu e você tenhamos convicção e entendimento dessa visão, saber qual é a identidade, a visão, a linha de pensamento da nossa igreja. Por quê? Porque somos nós que vamos levar isso para frente. Assim como os novos cristãos que iam sendo na igreja primitiva, iam sendo alcançados pelo evangelho, e esses cristãos iam levando o evangelho adiante, eu e você temos a função de também levar a visão e o evangelho ministrado na nossa comunidade adiante, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através daquilo que nós cremos, e aquilo que nós acreditamos. Então vamos lá. Eu pontuei aqui as coisas que o pastor Adeilton colocou para nós, as características da igreja primitiva, e eu quero falar um pouquinho sobre a comunidade cristã ágape, Ministério Bereia. Se você pegar a palavra comunidade, que é o nome da nossa igreja, e você for procurar lá no dicionário, a palavra comunidade, ela significa qualidade de coisas ou noções abstratas comuns a diversos indivíduos. Significa comunhão. E comunhão, por sua vez, ela significa realizar algo em comum. Então, qual a nossa igreja? Ela se chama comunidade porque é um ajuntamento, um agrupamento de pessoas que têm uma visão em comum, que tem como que eu vou dizer? Que tem uma missão em comum, que é a missão de levar a palavra de Deus às outras pessoas. Aí a segunda, comunidade cristã. A palavra cristão significa, também aqui pelo dicionário, foi pelo Aurélio que eu consultei, a palavra significa aquele que professa o cristianismo, aquele que professa a fé em Cristo. Então, nós somos um ajuntamento de pessoas que professam a fé em Cristo e no amor de Deus, porque ágape significa amor de Deus, amor incondicional, o amor que só Deus pode ter por nós. Então, olha a amplitude do nome da nossa igreja, Comunidade Cristã Ágape. Pessoas, ajuntamento de pessoas que têm comunhão e que professam a fé em Cristo e que levam através disso o amor ágape de Jesus às pessoas. Esse é o significado do nome da nossa igreja. Também nós queremos falar um pouquinho sobre os bereanos, né? Nós somos Comunidade Cristã Ágape, Ministério Bereia. Lá também no livro de Atos
fala que os bereanos eles eram mais nobres, porque eles recebiam a palavra de bom grado, aquele ensinamento, e eles consultavam as escrituras. Está aí uma característica da nossa igreja, que é o ensino, uma característica da nossa igreja, uma visão da nossa igreja, que é alicerçar os crentes na comunidade cristã Ágape através da palavra, porque é através da palavra que nós temos, então, constância na presença de Deus. Nós não vivemos oscilando em altos e baixos, porque nós cremos na palavra. E assim como a igreja primitiva, que mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanta perseguição, eles permaneceram perseverantes, eles perseveraram no ensinamento da palavra, eles perseveraram na propagação do evangelho, porque eles tinham dentro do coração deles a convicção de que Jesus era o único e suficiente Salvador, né? Então agora eu quero falar um pouquinho sobre a visão da comunidade cristã Ágape. A nossa visão, eu falo nossa porque, como eu disse, nós somos uma comunidade. Então não é uma visão do nosso pastor presidente, não é uma visão do pastor Raul, é a nossa visão como igreja, como comunidade, é a nossa visão como cristãos que somos. É estudar, aprender, ensinar e pregar a doutrina bíblica na sua totalidade. Então, a nossa maior visão é o ensino da palavra. Nós não pegamos textos isolados das escrituras para defender aquilo que nós pensamos, para defender aquilo que nós achamos que devemos. Nós pegamos a palavra, a Bíblia na sua totalidade para ensinar e ensinar as pessoas que chegam até nós a viver uma vida plena na presença do Senhor. Então, quando alguém te perguntar qual é a visão da sua igreja, a visão da nossa igreja é o ensino da palavra na sua totalidade. Então é necessário que você tenha isso impresso no seu coração. E como isso vai se dar? É através do meu conhecimento, do seu conhecimento, do conhecimento não. É através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós cremos na inspiração do Espírito Santo nas Escrituras. Nós cremos que a palavra é a verdade incontestável, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que homens escrevessem e que ela chegasse até nós. Nós cremos também num Deus único, num Deus verdadeiro, no Deus que é suficiente para nós. Ontem o pastor Raul na live, quem teve a condição de acompanhar, ele estava falando sobre a suficiência divina, né? Existe uma teologia pregada por aí de que Deus, ele é o Deus da prosperidade, e essa prosperidade é pregada como uma prosperidade de ter abastança, de ter bens, de ser rico, né? Não. O que Deus tem para nós é a suficiência dele, é sabermos que Deus é suficiente para nós, suficiente para as nossas necessidades, suficiente para aquilo que nós precisamos, suficiente para termos uma vida abençoada na presença dele, né? Então eu falei aqui de conhecer a doutrina bíblica, de conhecer a Bíblia de uma forma sistemática. O que é isso? É você conhecer a Bíblia como um todo, não apenas alguns trechos. Eu não estou dizendo que você precisa decorar a Bíblia, mas você precisa saber que a Bíblia, para mim e para você, ela é regra de fé e ela é regra de prática. Nós precisamos viver aquilo que está escrito na palavra. Nós dissemos também que a nossa visão é a visão de que a Bíblia ela é inspirada, né, pelo Espírito Santo. Nós cremos num Deus único e nós cremos também no plano de salvação de Jesus para a nossa vida. Jesus veio para esse mundo, pregou o evangelho, morreu, crucificado como havia sido profetizado lá atrás. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus, ele enviou o Consolador e nós estamos à espera da segunda vinda de Jesus. É esse o plano de salvação para nós e é isso que nós estamos ansiando. Nós cremos também no batismo com o Espírito Santo. Lá na igreja primitiva, nós tivemos lá o dia do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado e Pedro, então, ali ministrando, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Esse poder que pega um homem simples, um homem tido muitas vezes pela sociedade como alguém que não tem condição.
É esse poder transformador do Espírito Santo que pega a mim e a você e transforma numa tocha para pregar e ministrar o Evangelho. É o Espírito Santo que traz transformação, que traz mudança, que me convence, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é capaz de transformar a vida de um homem derrotado, de um homem desacreditado e trazer para nós uma vida plena na presença do Senhor. Que vida plena é essa? Que vida abundante é essa que a palavra fala? É uma vida segundo os preceitos da palavra. Essa é a vida abundante que a Bíblia nos promete. Não é uma vida de abastança, uma vida sem dificuldade, uma vida sem necessidades. Não, pelo contrário, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos o dia mau, venceremos a perseguição, venceremos a dificuldade, venceremos as tribulações que vêm, porque nós temos conosco o Espírito Santo que nos consola e que nos abraça. Mas uma característica que eu quero apontar aqui é também obra do Espírito Santo. Quando eu conheço Jesus, através do convencimento do Espírito, eu aceito Jesus, a minha vida é transformada e eu começo a buscar santificação. Então, a santificação, a palavra santo, nada mais é do que separado. Eu me separo desse mundo. Quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, quando a minha vida é transformada, eu não tenho mais aquelas velhas práticas que eu tinha. Aquelas coisas que eu fazia lá atrás já não fazem mais parte da minha vida. Então, há uma transformação. Infelizmente, nós temos visto hoje, por causa desse evangelho que tem sido pregado, pessoas que estão apenas mudando de religião. Eu frequentava um templo e passo a frequentar outro, mas as minhas práticas continuam as mesmas. Isso não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz fala de morte, morrer para você mesmo, morrer para aquilo que você acha que deveria fazer, para aquilo que você tinha como prática na sua vida e renascer, ressurgir para as coisas de Deus, ressurgir para uma vida segundo a palavra do Senhor. Então, a outra característica que eu quero falar da nossa igreja como visão, como identidade, também é o congregar, é o estar juntos. É muito importante. Nós temos algumas reuniões na nossa igreja no decorrer da semana e o estar junto, o ajuntamento, a comunidade, a comunhão, ela nos fortalece. E muitas vezes eu deixo de ir a um culto, a 2 cultos e de repente eu estou me esfriando porque gradativamente eu fui deixando de participar das programações da igreja. Então nós precisamos estar atentos a isso, procurar meios de estarmos presentes na igreja quando a igreja estiver reunida, porque a igreja, ela sou eu, ela é você, a igreja sou eu. Mas nós temos reuniões onde nós nos encontramos como pedras vivas do Senhor, né? Então é necessário sim essa comunhão, é necessário estarmos juntos. A palavra igreja, ela vem da palavra eclésia, que significa tirados para fora, separados, né? Então, nós como igrejas fomos tirados desse mundo, separados desse mundo. Para quê? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E assim como a igreja primitiva, que aconteciam curas, salvação, libertação, nós também, como igreja, temos sobre nós o Espírito Santo que não mudou, que é o mesmo. A Bíblia diz que não há sombra de variação nele, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a igreja primitiva está sobre a comunidade cristã Ágape. Então, as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas práticas, se nós dermos lugar, se nós dermos espaço, o Espírito Santo também pode fazer através de nós. A igreja primitiva era uma igreja que se importava com as outras pessoas, era uma igreja que ela buscava atender a necessidade do outro, né? Ela se importava com o outro, não era cada um por si, né? Como diz o ditado, cada um por si, Deus por todos. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja é você se importar com a dor do seu irmão, ser igreja é você se importar com a necessidade do seu irmão, ser igreja é você caminhar junto com o seu irmão. E isso também é uma visão
da nossa comunidade. É uma visão da comunidade cristã ágape, atender a necessidade do outro. E será que eu, como membro dessa igreja, como parte dessa igreja, eu tenho feito isso? Será que eu tenho em mim essas características? Porque, como eu disse, a igreja sou eu e a igreja é você. Então não adianta uma visão de um ministério se os membros que estão participando dessa comunidade não atendem a essa visão, não fazem valer a visão, aquilo que está escrito na Bíblia. Então sou eu e você que tiro a coisa do campo, do ensinamento para a prática, porque é necessário sermos praticantes daquilo que temos aprendido, não apenas ouvintes. Não é assim que nós lemos lá em Tiago? Nós temos que praticar aquilo que nós temos aprendido. Não adianta todo conhecimento, não adianta uma live atrás da outra falando sobre a palavra, ensinando a palavra, se eu não pego tudo isso e coloco em prática na minha vida. Então, uma outra característica é o congregar, a igreja, o estar juntos, né? Uma outra característica da visão do nosso ministério também é a evangelização, não menos importante, né? Que é o levar a palavra de Deus para as pessoas, levar o conhecimento da verdade para as pessoas. Então, por que Bereia? Por que nós examinamos as Escrituras? Porque quando conhecemos as Escrituras, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos e colocamos em prática o ID de Jesus e anunciar o Evangelho a toda criatura. Então nós anunciamos através daquilo que nós falamos, nós anunciamos através daquilo que nós vivemos, nós anunciamos através daquilo que nós fazemos. Não adianta ser só em uma área, né? Eu preciso pedir ao Senhor, Deus, me transforma a ponto das pessoas virem em mim a transformação que o Senhor pode fazer. Porque através da minha vida, através daquilo que eu sou, através daquilo que eu faço, as pessoas verão Jesus ou as pessoas se escandalizarão com o nome de Jesus. Olha a responsabilidade que nós temos, né? Então nós precisamos levar a verdade da cruz, a verdade do Evangelho. Nós cremos também nas ordenanças do Senhor, que são o batismo nas águas e a ceia, né? Por isso que nós, quando a pessoa professa a fé dela, nós organizamos o batismo, né? Levamos as pessoas a confessarem publicamente que elas morreram para o mundo e renasceram para Cristo. E a ceia do Senhor, que traz à nossa memória a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele retorne. Nós também cremos na cura divina, na cura através do poder do Espírito Santo. Nós cremos que Deus é capaz de curar enfermidades do corpo, da alma, porque a palavra diz que Ele levou sobre si lá no madeiro todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que nós oramos, é por isso que nós impomos as nossas mãos, porque nós cremos na cura que vem da parte de Deus. E por último, nós cremos também na grande esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Nós cremos na volta de Jesus, cremos que Jesus foi morar no céu e Ele vai voltar para buscar a sua igreja como foi prometido. E é por isso que nós ansiamos, e é por isso que nós esperamos, pela volta de Jesus, por Jesus vindo buscar a sua igreja, né? Então também é importante, eu quero destacar aqui, nós conhecermos, né? Os estudiosos, a teologia chama de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Os últimos dias, as coisas que irão acontecer, é importante nós estudarmos sobre isso também, porque quando nós sabemos quem nós somos, como nós temos a identidade de Cristo impressa em nós, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, nenhum levante, nada vai nos fazer sair da presença do Senhor. Nós seremos constantes na presença de Deus, porque nós conhecemos aquele de quem nós temos falado. E é através da palavra que vem essa revelação. Amém? Eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco até aqui, que nos ouviram. Então, e que nós possamos, em nome de Jesus, aprender com a igreja primitiva a sermos uma igreja que professa de fato a fé em Cristo e que vive essa fé
no cotidiano, no dia a dia, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Adeilton para a gente orar e fazer o encerramento dessa live e deixar aqui também o convite para os irmãos. Pode sentar aqui. Porque amanhã nós temos a continuação, né, do estudo. Me parece que é o diácono Ailton, né, se eu não me engano, que vai ministrar amanhã. Então, aprenda mais do Senhor, aprenda a palavra, mas mais do que isso, pratique aquilo que você tem aprendido. Vamos buscar ser praticantes daquilo que nós temos aprendido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue nos ajudando, né, a perceber o ensinamento dele e nos ensinar a viver para a glória dele. Comunidade Cristã Ágape, amor de Deus no nosso coração, para nossas vidas. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã. Sim, meu te louvamos, Deus. ó Pai, por mais um aprendizado do Senhor, por mais uma oportunidade Sim, de estarmos juntos, obrigada. ó Deus, em comunhão, em união no Senhor. Te agradecemos porque podemos aqui, ó Pai, aprender na Tua Palavra, no Teu Espírito Santo, das maravilhas que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas, até que o Teu Filho volte. Continua abençoando, ó Pai, a nossa liderança, continua abençoando o nosso ministério, continue guardando a vida dos nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que essa palavra, ó Deus, possa estar enraigada a cada coração e que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem colocado em nós, aquilo que o Senhor tem plantado em nós. É no nome de Jesus que eu oro, ó Deus, pedindo ao Senhor que abençoe todas as famílias da comunidade Cristã Ágape, toda a sua igreja nos 4 cantos dessa terra. Deus, cada Israel do Senhor, nós pedimos a Tua proteção, as Tuas mãos santas e poderosas, e pedimos também para que o Senhor nos ajude a vencer todas as dificuldades. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração de gratidão ao Senhor. E pedimos ao Senhor, continue conosco. Amém. E continue nos ajudando a perceber a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua palavra, o Teu Espírito e o Teu Filho amado Jesus Cristo e o sacrifício que foi feito lá na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Amém. E nós aguardamos, sim, de fato, o grande dia do Senhor para nossas vidas, para buscar a igreja do Senhor, a qual nós fazemos parte. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.